Entendendo um pouco mais sobre a rede de centros de inovação do Estado de Santa Catarina. Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer um tema diferenciado para você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência. Esse programa conta com os nossos patrocinadores, a SV Contabilidade, a Contabilidade do Empreender SC, Gama Inox Utensílios para Gastronomia, a loja que entrega para toda Santa Catarina. Você que tem restaurante, você que gosta de cozinhar, na Gama Inox você encontra muitos utensílios. Cemitério Crematório São José, nossa apoiadora aqui de Blumenau e região, e PHNX Consultoria Imobiliária, o seu imóvel em Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Hoje eu estou com um cara que é uma inspiração, um grande amigo, professor de longa data, Udo Schroeder. Seja bem-vindo, professor, para conversar com a gente. O senhor que é presidente, então, do Instituto Gene e do Centro de Inovação Blumenau, né? Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui falar um pouquinho, na verdade, dessa rede, trocar umas ideias a respeito. Né? Vamos começar na largada já perguntando, né? O que é a rede de centros de inovação de Santa Catarina? Se a gente ouve falar, mas que história é essa, né? Aliás, ela está muito pouco conhecida. Temos um trabalho, e obrigado de novo por isso aqui, porque nós temos que divulgar isso cada vez mais. Né? Nosso papel. Então, hoje nós temos a Rede Catarinense de Inovação, é um projeto do governo do Estado de Santa Catarina. Começou lá em 2011, no governo Colombo ainda, e foi entender no mundo o que era esse movimento todo de centros de inovação e locais especializados em desenvolver novos negócios e assim por diante. E aí foi visitar um projeto em Barcelona, na Espanha, e de lá veio a ideia de construir um projeto de Santa Catarina, estado máximo de inovação. Então, Santa Catarina já era reconhecido como um estado bastante inovador, nossa economia muito diversificada, assim por diante, e hoje nós somos o segundo no ranking nacional de estados inovadores. Né? E temos a proposta de passar São Paulo. São Paulo sempre e isso se concretizou com a construção de estruturas físicas mesmo, né? Porque a gente fala assim, inovação são estruturas físicas reais mesmo. Né? Exatamente, porque assim, a inovação dá para fazer sem ter um ponto, né? Mas o que o governo fez foi assim, nós vamos criar uma rede, que é um ponto muito legal, diferente inclusive de outros países mundo afora, que acaba construindo um centro de inovação com uma especialidade. E no estado de Santa Catarina nós temos 15 centros de inovação nesse momento, né? Em cada região, com as especialidades da região, com a expertise que já existe lá, e o que é importante, conectados entre si. Né? Então, se aparece aqui em Blumenau alguma demanda, por exemplo, de agronegócio, a gente encaminha diretamente para o Centro de Inovação de Chapecó. Eles são especializados nisso lá, as coisas acontecem. Meio que seguiram aspirações das economias locais. Assim. Locais, e principalmente as diretrizes locais. Né? Então, aqui, e aí nesses 15 centros, cada um desenvolve as suas atividades, mas seguindo um manual único para todo o centro. Então, nós temos o guia de implantação do Centro de Inovação, né? E que tem lá, na verdade, todo o planejamento estratégico, até os planos de ação para cada um dos centros. Né? Esse centro de inovação a gente poderia comparar com um hub de negócios? Um hub, né? Porque como é que está o desenho hoje, né? Então se definiu inicialmente quais seriam os locais que receberam o centro de inovação, né? E aí o governo do estado entrou com recurso para a construção da obra, né? Do prédio propriamente, e o município entrou com a concessão do terreno. Né? No caso de Blumenau, quem cedeu o terreno foi a FURP, que é um ente municipal, né? E foi uma decisão bastante acertada à época, porque ele está dentro do Campus 2 da FURP. E lá também é a tecnologia, né? Isso. Lá estão os principais laboratórios nossos. Então, dentro do centro, dentro do prédio, a gente não precisou botar nenhum laboratório. Os laboratórios estão ali a 50 metros do centro. E hoje, dentro do Centro de Inovação, são várias as empresas que estão lá dentro, né? São várias. Nós temos hoje 39 projetos rodando lá. Né? Então, até para explicar como é que é o acesso a isso, né? Por aquilo ser um espaço público, para alguém entrar lá, ele tem que submeter o seu projeto a um edital de fluxo contínuo, né? Em que o camarada diz que projeto eu quero fazer. Então, pode ser um projeto para incubadora, por exemplo, né? Tem uma ideia que é gerar um novo negócio, então ele faz tem um edital específico da incubadora. Né? Temos também projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, novos projetos, e também projetos inovadores para empresas já existentes, já consolidadas no mercado. Né? Então essas são as formas de se conectar lá no centro. Até eu lembro, já estive lá várias vezes, claro, e existem empresas tradicionalíssimas que estavam lá dentro. Eu vi a própria Ering em uma época. Isso. Acho que o Grupo Ailos também, alguma coisa assim, enfim. A intenção também é o fomento da inovação nessas estruturas já mais tradicionais?
E esse é um grande desafio, né? Hoje nós temos a Autônoma, né? Uma empresa de 99 anos, né? Olha só. A Eren ficou conosco lá um ano e meio, mas agora, em função até da venda do seu negócio para o Grupo Soma, eles acabaram levando todas as atividades para São Paulo e para o Rio de Janeiro, né? Mas temos, por exemplo, a Unimed lá dentro, né? Discutindo o eixo da saúde. É uma empresa consolidada, mas que é o quê? Que está lá naquele ambiente, né? Respirando aquele ar, e em contato com todos os projetos que estão andando lá. Essa é a grande riqueza de a gente ter um ponto focal, um ponto de encontro que é o Centro de Inovação, né? Que os ambientes transformam os negócios. Isso, né? E aí lembrando algumas coisas básicas, a inovação se faz com gente esbarrando em gente, né? Então lá tem que acontecer evento todos os dias, né? Tratando dos assuntos mais diversos possíveis, né? Professor, até a gente está falando, né, sendo inovação, o que é, na opinião do senhor, inovação? Vamos uma pergunta bem conceitual, assim. Eu não gosto muito desses conceitos, porque muitas vezes a gente viaja lá e esquece de voltar para a raiz, né? Inovação é uma coisa que a gente faz de forma não sistêmica, né? Muitas vezes a gente faz inovação em força de pressão, né, dos novos desafios. As crises normalmente são um grande fomentador da inovação. A recente Covid foi muito forte nisso, né? O que o mundo mudou em função de uma pandemia, né? Em termos de comunicação e todo o ensino e assim por diante, isso mudou, negócios de forma geral mudou fortemente. Mas eu digo assim, nós não precisamos imaginar que inovação é um bicho de 7 cabeças, ou que eu tenho que fazer MBA, doutorado, pós-doutorado para chegar nesse nível. O que a gente deveria fazer, João, é voltar a fazer perguntas de neném. Ou seja, volta a fazer aquela pergunta básica que diz assim, por que eu estou fazendo isso aqui desse jeito? Né? Não tem forma melhor para fazer isso aqui. Isso a gente deveria trazer para o nosso dia a dia, né? De manhã, quando a gente acorda, a gente devia primeiro, que nós vivemos 90% do nosso dia no piloto automático. Desde que a gente acorda, o piloto automático. Você vai todo dia com o mesmo caminho para o seu trabalho e assim por diante, né? E a gente deveria começar a fazer essas perguntas de manhã para nós mesmos, né? Dizer assim, que caminho eu vou? Por que eu vou por esse caminho aqui para o meu escritório todo dia? Será que não tem alternativa melhor? Será que não tem outro modal para eu utilizar e assim por diante? Porque coisas simples, né? E que a gente deixou de fazer durante a nossa vida. E se me permite aqui, depois de 50 a gente vira contador de história, né? Fica à vontade, estamos em casa. Lembrando assim que, como é que o ser humano aprende, ativamente, né? Os primeiros anos de vida, fazendo pergunta de neném, por isso que eu brinco com a pergunta de neném. Pai, por que isso é assim? Pai, por que é assim? Por que é assim e tal? E ele vai continuar fazendo a pergunta de neném até que ele entenda isso, ou o pai dá um safanão nele e diz assim, volta a conversar com isso amanhã. E assim. Aí chega um momento em que os pais dizem assim, agora eu vou botar esse moleque na escola para ele aprender. Olha só o que ele está fazendo. A idade mais tenra a gente aprende muito, a gente aprende a andar sobre 2 pernas, sobre 2 membros, né? E nosso corpo não foi desenhado para isso, e assim vai, né? Algumas coisas interessantes. A gente aprende a falar português, por exemplo. Né? E assim vai. Aí manda ele para a escola, né? E aí ele continua fazendo. Agora que ele vai aprender, né? Agora ele vai aprender. Aí ele começa a fazer pergunta de neném pro professor, né? Professora, por que é isso? Por quê? Até que ou a professora corta o papo dele, ou o coleguinha do lado, que hoje a gente chama isso de bullying, né? O amigo do lado começa a olhar para ele e diz, pô, o cara é mais chato, cara, não quer aparecer, né? Não para de fazer pergunta. E a gente vai, a partir dali, a gente começa a matar nas pessoas o instinto nato que é o de aprender. O ser humano nasce curioso, e a curiosidade nos leva a fazer as perguntas de neném. Né? E ali a gente acaba sendo desestimulado no andar da carruagem da vida. Isso. Todos nós passamos pela universidade, não foi assim? Foi. Quando o professor terminava de trabalhar um assunto, ele faz aquela pergunta clássica, né? Entenderam? É um silêncio na sala, certo? Muitos não entenderam nem o boa noite que o professor deu muitas vezes, mas não querem se expor e não fazem a pergunta, né? Em vez de dizer não entendi nada disso, ele prefere se calar para não passar o ridículo de ser o único tanso da sala que só ele não entendeu. E é engraçado porque é um assunto complexo, claro, mas que precisa ser debatido, que é esse modelo de ensino, né? De desestímulo
ao aprendizado contínuo, entender que o conhecimento ele é compartilhado apenas na dúvida, né, de que as certezas são muito poucas, na verdade, né? E falar de inovação e não falar nisso é um erro, né? Porque a inovação também nasce disso, então, né, professor? Até porque a inovação, né, tá acelerada de tal forma que é muito difícil da população, de forma geral, acompanhar. Não é mesmo? Sim. A inovação, a inteligência artificial e todas essas bolas da vez aí estão levando a humanidade para um crescimento exponencial, um desenvolvimento exponencial. Um patamar diferenciado. Totalmente. Né? Que antes da era do conhecimento e da informação, a evolução da humanidade era muito lenta. Muito lenta. Né? Passava anos e anos para uma nova tecnologia pegar e assim por diante. Hoje, a gente joga nossa tecnologia hoje, amanhã ela está, né, viralizando pelo mundo afora. E é legal a gente trazer, o senhor trouxe essa reflexão assim, para a inovação, falando de uma coisa bem concreta e próxima da vida das pessoas, porque a pessoa, quando ouve inovação, associa muita tecnologia, né, professor? Isso. E não é verdade, né? Não. Por exemplo, a Autona, né? O que a Autona busca sendo inovação? Trazendo esse case assim, na opinião do senhor, qual é a visão deles lá? Porque, para contextualizar, a Autona é metal mecânica, forno, caldeira, etc, né? A fundição de aços especiais, né? Então, o que eles vão buscar lá? Primeiro, eles precisam estar conectados com onde as coisas acontecem em termos de inovação. E lá é esse celeiro, né? Lembrando, se isso me permite, antes de chegar na inovação para as empresas consolidadas, falar quais são as 4 grandes missões que a gente tem lá dentro do centro. Por favor. Sim, primeiro é fazer, na verdade, a ativação do ecossistema. Esse é o nosso grande desafio, né? O ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? E até desmistificar isso aqui, porque muita gente confunde ecossistema com uma questão ecológica. Claro. Né? Então, é bom desmistificar isso. E aí, o que é isso? Na verdade, primeiro a gente pegar todos aqueles atores do ecossistema de inovação e empreendedorismo, mapear isso e verificar o que cada um desses setores está fazendo. E aí procurar fazer o alinhamento disso para que a gente tenha projetos mais robustos, né? Eu posso citar aqui um exemplo. Nós temos em Blumenau 6 núcleos de inovação tecnológica. A FURB tem, a UFSC tem, por uma exigência legal, né, do próprio MEC. Mas a CIB tem um núcleo de inovação, a AMP tem um núcleo de inovação e assim vai. Então temos 6 núcleos de inovação aqui. Sensacional, todos eles fazendo projetos bacanas, mas fazendo isso isolado, muitas vezes com sobreposições e assim por diante, né? Então o que a gente busca... Gastando energia para conquistar objetivos similares, isso, assim. Poderiam se unir. Isso, né? Não vamos acabar com os projetos de cada um, não, pelo contrário. Mas vamos trazer isso para uma discussão e em conjunto a gente desenvolver projetos muito mais parrudos, né? Muito maiores, claro. Esse é o... Essa é uma discussão antiga já em vários setores, né? Isso. Em vários setores que, peraí, vamos unir força aqui, né? Claro. E aí vem essa questão da cocriação, cooperação e assim por diante, né? Que está na era dos COA, né? Dos coworking, assim, né? E essa missão, então, de reunir esses atores. Isso, né? Então, ter isso mapeado, verificar onde é que estão os gaps, onde é que a gente tem que investir mais ou menos, assim por diante. A segunda é criar a cultura da inovação e empreendedorismo. Mais ou menos isso que a gente estava falando. Né? Que é difundir esse conhecimento. Isso aqui faz parte dessa missão também. Exatamente. Né? Então, o que é isso? Né? Porque essa dúvida que você colocou no começo, né? Essa pergunta aí. O que é inovação, cara? A gente pode estudar isso, inclusive, diversos tipos de inovação e assim por diante. Mas isso é muito mais simples. Vamos começar só pelas perguntas de neném, que a gente já caminha bastante. Sabe? E faz as entregas, o que é mais importante. Porque muitas vezes se quer, uma empresa aqui, a vizinha nossa de Jaraguá, nos procurou e disse assim, eu queria estruturar um escritório de inovação, né, um departamento de inovação dentro da minha empresa. Eu disse, você está no lugar errado. Porque quem é responsável por inovação dentro de uma empresa não pode ser um departamento. Isso não pode ser delegado por um grupo de pessoas. Cada um tem que pensar em inovação. Em cada indivíduo. Cada indivíduo. Tem que ser estimulado para essa inovação no seu processo individual. No seu processo, né? E aí vem cada um fazendo suas perguntas básicas para dizer como eu vou melhorar o meu processo aqui. Sim. Lembrando uma coisa interessante, que a base de conhecimento de uma organização está no chão de fábrica. Lá está o conhecimento, tá certo? Que é quem está na frente do cliente, quem está manuseando o produto. Aquela história do ventilador e da caixinha de pasta de dente. É isso, né? Então, gastam-se milhões, às vezes, para pensar processos que quem está lá na ponta já resolve. Faz. Porque ele sabe exatamente onde está a dor e onde está a solução.
né? Então, as duas primeiras missões são essas, né? A gente ativar o ecossistema e aculturar a população em termos de inovação e empreendedorismo. A terceira é gerar negócios inovadores. Aí entra o incubador, né? Com o processo de criação de empresas, startups e tal. Isso, né? Para incubação, aceleração, apoio financeiro, é isso, né? Buscar investidores, conectar e assim por diante. É criar novos negócios. E a quarta, daí vem a questão da inovação nas empresas já consolidadas. Que é a questão da autônoma, por exemplo. Né? Qual é o grande problema de você inovar numa empresa que já existe? Né? Os gestores que lá estão lá para fazer suas entregas. Eles são cobrados por metas, né? Por entregas periódicas e assim por diante. Quando você vai lá conversar com eles, assim, vamos falar de inovação aqui, ver se a gente melhora teu processo, a resposta é automática. Cara, deixa eu entregar minhas metas primeiro, depois você volta aqui e a gente volta a conversar. Sabe? Porque ele está consumido pelas operações e dificilmente vai tirar tempo para fazer isso. Por isso veio o termo de pensar fora da caixinha. Vamos tirá-lo da caixinha, trazer para um outro ambiente, onde ele vai estar se contaminando, né, com essa energia toda da inovação, junto com as startups. Eu estou numa empresa de 99 anos. Ele vai para lá e a sala dele fica no lado de uma sala de uma incubada que está lá 3 meses pensando no seu novo negócio. Sim. Isso mexe muito, né? Porque os ambientes são fundamentais no nosso desenvolvimento pessoal e profissional, né? O ambiente, ele faz a gente, ele molda a gente de alguma forma, né? E uma forma também de trazer ele para perto para modelar as outras empresas, né, professor? Claro. Toda a experiência aqui do que eles já passaram, né? É importante para quem está começando lá. E a energia desses novos que estão chegando, para contaminá-los também nesse sentido, né? Mas no começo, pode ficar à vontade, quer concluir não? Não, Mas no começo o senhor comentou assim sobre o centro de inovação, cada um ter a sua aspiração, né? Por exemplo, um agronegócio vai lá para Chapecó, porque tem mais a ver. Blumenau está se enquadrando o quê? Na área de tecnologia? Nós temos aqui, o que nós estamos seguindo aqui em Blumenau é o PEDEM, né? Certo. O Planejamento Econômico. O planejamento estratégico. É importante salientar que o Centro de Inovação ele não atende só Blumenau, né? Ele atende uma região, né? Então, em Blumenau, nós temos esse posicionamento, né, que é o que a gente chama de posicionamento de especialização. Nós vamos nos especializar em quê? Que não dá para ser bom em tudo, né? Então, o município de Blumenau definiu, um trabalho feito pelo SEBRAE, que definiram aqui 5 eixos prioritários para o desenvolvimento, né? E aí tem que ser levado em consideração para como é que está aqui a nossa infraestrutura atual. Em Blumenau não dá mais para trazer grandes empresas transformadoras, nós não temos lugar para isso, né? Nós temos um rio cercado por montanha para quanto é lado. Não tem como expandir. A gente se espreme entre morro e rio, né? Então lá se definiram os 5 eixos econômicos, né? O primeiro, um deles é o têxtil. O têxtil ainda representa em Blumenau 34% da economia, né? Já representava 70% no passado. O segundo é TIC, né? Tecnologia de Informação e Conhecimento e Comunicação, que representa já 19% da economia do Blumenau. E aí é importante até fazer um recorte, contar um pouco dessa história que a maioria conhece, que foi o setor têxtil que trouxe TIC para Blumenau. Em 1969, né? Quando o computador custava tão caro que as maiores empresas aqui, e eu trabalhei na empresa do Céu Garcia, olha o cheiro de naftalina no ar aqui agora. Somos jurássico dessa área. Em 1970, eles tinham 3.500 funcionários. Fazia folha de pagamento com máquina de escrever e calcular. Tá louco? Para imaginar quantos funcionários, né? 3.500 funcionários, cara, tinha. Faturamento. Mas quantos funcionários só no setor das calculadoras e da máquina de escrever? Né? Aí eles chegaram à conclusão, o setor têxtil como um todo, que tinha que trazer um computador. Aí criaram uma empresa, se cotizaram, criaram o CETIL, né, que é o Centro de Eletrônica da Indústria Têxtil, que virou um birô de processamento para essas primeiras empresas, né? Tão caro é esse. Ou seja, o setor têxtil trouxe a TI para cá. Eles representavam 70% da economia do município. Hoje representa 34% e a TI já representa 19%. Logo a TI vai passar o setor têxtil em Blumenau. Isso é uma questão de tempo. Né? É um modelo da economia. Até porque a cidade vem se vocacionando para esse fim, né? Através de educação e tudo mais. A gente tem alguns projetos interessantes, que o Entra 21, projetos desses que está formando a mão de obra, uma massa crítica aqui de mão de obra, e está atraindo negócios sensacionais para cá, né? O terceiro eixo é o metal mecânico, né? Nós temos alguns números interessantes que eu não conhecia, assim. Por exemplo, 70% dos transformadores consumidos no Brasil, transformadores de energia, são produzidos em Blumenau. Caramba! 70%.
70% das bicicletas são produzidas em Blumenau. Através da Natur e da Mormai que tinha aí, né? Sim. Então são números que a gente pensa, o setor metal mecânico aqui tem o setor metal mecânico pesado aqui em Blumenau. 70% das bicicletas do Brasil, Brasil. São números interessantes. Né? Sim. Aí depois nós temos o setor da saúde e bem-estar. Claro. Né? Muito bacana, isso tem que ser discutido. O Blumenau já é uma referência no Brasil, em termos de transplantes e coisas nesse sentido, né? Oncologia também, que é um negócio que a gente tem que botar no radar agora. E por último, a questão do comércio, economia criativa, turismo, gastronomia e tal, né? É toda essa parte mais. Esse setor de serviços que vem também se tornando robusto junto, né? Associado claro, ao comércio, que é a fonte primária, mas acaba estimulando todo um ecossistema, né? Né? E aí, se me permite, vem essa questão aqui de, ok, em Blumenau nós temos isso aqui. Só que o Centro de Inovação Blumenau, e o nome dele é Blumenau, não é de Blumenau, né? E isso a gente toma bastante cuidado, por causa da ciumeira dos municípios no entorno, não é nada, né? Mas ele é o nome dele é Blumenau, né? E não de Blumenau, porque ele está constituído aqui para atender os municípios da ANVI, municípios, Associação dos Municípios do Vale do Europeu, né? Então nós temos, a ANVI hoje tem 14 municípios e nós vamos atender 11 desses municípios. E explico por quê. Em Brusque também tem um centro de inovação. Então Brusque vai atender Brusque, Guabiruba e Botuverá, né? E nós atendemos os outros 11. Né? Nós estamos agora no movimento de levar isso que já aconteceu aqui no Blumenau também para esses outros municípios. E o mais legal do CIB, assim, do espaço físico mesmo, o que eu sinto é que lá dentro é um espaço de coprodução mesmo, assim, né? As pessoas estão abertas ao diálogo, né? Tem um café lá, tu pode ir lá no Wi-Fi, sentar lá e trabalhar lá, né, professor? É isso, acho né? que é importante também desmistificar isso do cara, assim, por que eu vou lá? Não, vai lá, toma um café, conhece, visita, né? Acho que isso é importante também. Vai sentir a energia lá, né? Esse é o diferencial lá, né? Porque a gente tem alguns cuidados em relação a isso, né? Primeiro, assim, aquilo tem que ser um ambiente agradável, mas tem que ser acessível também. Então, se você olhar os valores de locação que a gente tem dos espaços lá, é o valor dos melhores do mercado, né? Porque a gente quer que quem vá desenvolver seu projeto lá, coloque seu dinheiro no projeto, né? E não no espaço físico. Aliás, isso foi uma preocupação desde o começo, quando esse projeto começou, desde a construção do prédio, que no nosso caso levou 5 anos, porque é um prédio público, a gente sabe da burocracia para isso, né? Ficou pronto. E antes mesmo de inaugurado, nós estávamos discutindo a questão da governança. O que tem que acontecer lá dentro e como nós vamos tocar isso. Para que aquele espaço não se transformasse numa UPA, né? Que, assim, devia ter um prédio maravilhoso, e aí? Quem vai agora fazer os projetos rodarem lá dentro, né? Então, essa é a preocupação que a gente tinha, e felizmente o governo do estado vem aportando recursos para a gente ter lá os nossos projetos. O município de Blumenau é o nosso grande patrocinador, na verdade, lá dentro, né? Até a própria secretaria está lá também, né? A própria Secretaria de Desenvolvimento, né? E aquilo lá é estratégico, porque tem um negócio que a gente trata como lending empresarial. O empresário quer vir investir em Blumenau, hoje ele é recebido no centro de inovação. E quando ele chega lá e olha aquela estrutura que está acontecendo, ele sabe de cara que aqui se pensa no futuro, se pensa em inovação, assim por diante, né? Isso é uma forma também de marcar autoridade e deixar claro que a cidade vem evoluindo e crescendo, né? Isso. Né? E isso, uma visibilidade geral. E os eventos lá realmente têm sido praticamente diários, né, professor? Diários. Né? Nós temos alguns espaços, né, onde acontecem, porque evento para nós às vezes é uma reunião de 3 ou 4 pessoas discutindo alguma coisa, né? Claro. Ou um evento com 200 pessoas no auditório. Então isso a gente contabiliza como eventos, e todos eles extremamente importantes. Às vezes você vai lá tomar um café com alguém e sai dali uma ideia maravilhosa, né? Claro. Você tem um café, às vezes um chopp, que a gente também faz. Importante, claro. Também Blumenau, né? Capital nacional da cerveja. E o álcool é bom para ativar alguns neurônios que estão dormindo lá, né? Então, assim, e o que a gente tem lá, então, além de ter o espaço agradável, de ficar lá e tal, nós temos um negócio que a gente leva assim a ferro, fogo, que aquilo lá é um espaço neutro. Né? Se me perguntar quem é o dono desse centro de inovação, do prédio é a FURB, né? Porque é um prédio público. Mas do espaço, nós trabalhamos com a quadra para hélice. Então, o dono daquilo lá, efetivamente, é a comunidade de Blumenau. Ele está aberto. Por isso que ele é aberto. Nós não temos, não pode falar muito disso, mas não temos nem segurança durante o dia, a porta está aberta. Você pode entrar lá tranquilo. Também tem monitoramento, mas, né, assim,
Assim, quantas empresas hoje estão lá dentro, professor? Temos 39 projetos. Né? Agora, assim, a Secretaria de Desenvolvimento a gente considera como um projeto também, né? Então e aí nós temos 3 projetos que assim do terceiro setor, que é o próprio Instituto Gene, que é uma organização social, o Bluesoft, que faz toda essa parte de principalmente de formação na TI, assim por diante, e temos a Santa Catarina Moda e Cultura, que também está lá conosco, né? Que é uma organização sem fins lucrativos que faz toda a ativação aí a questão moda e assim por diante. E desse ecossistema. Então, os 39 PJs que estão lá são 3 entidades sociais. Aí nós temos 6 academias conectadas conosco. Só uma estava dentro, que é a FURB, mas na governança nossa nós temos a UFSC, a FURB, o IFC, o IFSC, né, que são 2 institutos federais aqui, e Senai e Senac também. Então, essas são as academias que nos ajudam a fazer pesquisa e projetos, né? E aí no setor público nós temos o município de Blumenau, temos a ANVI, né, que é a representação dos municípios, e a secretaria, agora uma nova Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi criada no governo do estado. Né? O cara tem uma ideia e quer algum suporte, algum apoio, ou até mesmo um espaço físico para poder se instalar, né? Como é que ele faz para ter acesso a isso? É só entrar no nosso site, né, e buscar lá os editais. Os editais estão lá em fluxo contínuo e aberto, né, e submeter sua ideia. Né? Então, eu quero... É ser Inovação Blumenau, o site? Não, é institutogene. No institutogene.org.br. Né? Instituto Gene, na verdade, é entidade sem fins lucrativos que gere o CIB. Né? O CIB não tem CNPJ, ele é só o prédio. Claro, né? claro. Então, o Instituto Gene que faz a parte de gestão. Né? E hoje tem espaço físico? Não, já está bem lotado. Mas felizmente ou infelizmente, né, a gente, 45 dias depois de inaugurar, e nós inauguramos o prédio no meio da pandemia, né? Lembro bem disso. 2020. Nós não paramos aquele ano porque o prédio estava pronto, a gente queria fazer aquilo começar a rodar, e temos uma pressão no mercado muito forte, né? Tinha uma demanda reprimida em relação a esse espaço, né? A gente, quando inaugurou, 45 dias depois estava totalmente lotado. E continuamos até agora com lista de espera, né? Então, assim, é bem bacana isso, né, por um lado, porque a gente sempre tem a pressão em cima dos próprios residentes, e vale lembrar aqui que todo projeto que entra lá, ele tem 3 anos para executar o projeto dele e sair de lá. Então, uma pressão legal para que saia. Ele não pode ficar mais do que 3 anos. Isso. Né? Por que isso? Porque nós temos que oxigenar aquilo. Né? Porque senão se transformaria num condomínio. Né? A gente poderia cruzar os braços hoje e está resolvido. Não teria inovação, né? Não teria inovação. Então é isso, faz projeto, vaza, que a gente quer trazer novos aqui e tal, né? E aí o que nós temos de desafio hoje é buscar mais espaço, né? Então a gente já tem um projeto para o segundo prédio, né? Nós precisamos agora investidor para isso, e a gente nesse momento está pensando em evitar um investidor particular, né? E tentar buscar recurso a fundo perdido, para que a gente possa manter nesse novo prédio as mesmas condições que nós temos no atual. Assim, a gente não vive lá da locação. Tanto é que a gente não cobra nem a condomínio das pessoas que estão lá dentro. Eles só pagam a energia do seu espaço e um valor por metro quadrado. Né? De novo, assim, para que ele possa botar seu recurso. Para ser uma incubadora que realmente está ajudando no desenvolvimento dessas empresas. Né? Então, esse é o desafio lá, e gostoso. Nós estamos agora, inclusive, nós temos uma área lá embaixo do prédio, que é um porãozão lá, que não serve para nada. A gente vai dar uma trabalhada naquilo para trazer o Fab Lab. Para fazer lá embaixo um laboratório. Um laboratório com impressoras 3D, todas essas questões aí de um espaço maker, né? Aproveitando todos os espaços dos cantinhos. Professor, tinha um projeto ali de conexão dele com a FURB, assim, lá por trás e tal, ali naquele terreno do lado. Tem um trabalho nesse sentido? A conexão nós já fizemos, já tem uma estrada lá, porque não é uma passagem lá entre com o campo da FURB, e porque o nosso estacionamento ficou pequeno, né, de carro, claro. E a gente pode usar da FURB. E lembrando que o Centro de Inovação está de frente para o Campus 2. Esse foi o projeto inicial arquitetônico, ele está escondido lá o prédio, né? Atrás da Casa Sadrosa lá. Mas é para conectar justamente com o Campus 2. Lá estão os laboratórios, assim por diante, né?
Então tem uns espaços ali no meio que agora a gente gostaria de repaginar. E vamos ver como é que isso caminha. Existe um projeto nesse sentido, pelo menos uma visão de como deveria? O projeto tem. Nós temos inclusive o restauro da Casa Zalig, que é aquele casarão lá que está infelizmente caindo lá, que nós temos que restaurar aquilo o mais rápido possível, para daí conectar, né? Ter um pouco de preservação da história no lado de uma universidade, né? Um centro tecnológico e com um centro de inovação. Isso seria uma conexão muito bacana. Qual foi a participação do Instituto Higiene e do Centro de Inovação nessa confecção do Distrito de Inovação da cidade de Blumenau? O distrito, na verdade, ele foi uma consequência de que o Centro de Inovação estaria ali. Então, o que se fez foi definir uma área geográfica em torno do centro, né? Que começa hoje aqui no Senai, né? Na São Paulo, e termina lá na Rua Santa Catarina. Essa grande parte ali do bairro Itapuava Seca é um pouco do Vitor Conde, né? E houve uma participação ativa de vocês nessa construção? Nós sempre estivemos junto com os conselhos, né, os comitês que foram criados para discutir essas ideias. E hoje a gente está discutindo, na verdade, buscando os modelos, no sentido de modelos que existem no mundo afora, e ter uma cidade realmente voltada para as pessoas e não para o automóvel. Né? Naquela região. É que assim, no Brasil, infelizmente, a gente tem um modelo de cidade voltada para o automóvel, mas não tem infraestrutura. Né? Você vai para os Estados Unidos e tem um supermercado, tem estacionamento para 5 mil veículos lá fora. Os nossos aqui não tem nem para aquele grupo de pessoas que vai ali. Então, são modelos que foram desenhados, assim, copiando um modelo americano, mas em termos de infraestrutura a gente não atende aqui, né? Então, por isso todos os nossos programas de mobilidade aqui, né? E aí tem esse esforço da mobilidade, tem esse esforço da inovação para solucionar esses problemas com a mobilidade, por exemplo. A mobilidade é um dos eixos lá, né? Mas depois, assim, parques, nós precisamos de mais parques para a população, né? Nós temos lá 2 parques, né? Que é o Ramiro e o das Tupavas lá, né? Então, a ideia é também criar todos esses espaços aí de integração, né? E aí, naquele espaço que existe entre o Campus 2 e o Centro de Inovação, é ali que a gente quer, na verdade, buscar esse espaço de conexão. Botar um boulevard ali, colocar food truck, um espaço para fazer shows, assim por diante, ao ar livre, conectar, trazer a comunidade, né? Assim, a comunidade como um todo para lá. Legal. Antes da gente fazer o fechamento, eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a SV Contabilidade, a Contabilidade do Empreenda, Gaminox Utensílios para Gastronomia, a empresa dos meus amigos Cristiano e Fernando Fronza. Você que cozinha, tem restaurante, toda Santa Catarina recebe Gaminox, Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau e região, e PHNX Consultoria Imobiliária, a imobiliária de Blumenau, região litoral de Santa Catarina, que ele atende nesse mercado tão importante que é o mercado imobiliário. Professor, para aquele empresário, empreendedor que muitas vezes está ali, ou falar de inovação, o senhor falou, faça as perguntas de bebê, né? Mas na vida real, no caso concreto, qual é a grande mensagem para esse cara que está ali atrás com dificuldades e pensando, eu preciso melhorar os meus processos aqui na minha organização? O senhor que há anos é consultor de empresas, negócios, foi professor de universidade, né? Qual é a grande mensagem que o senhor deixa de motivação e de inspiração para esse público? Eu queria, assim, dizer primeiro que vá lá conhecer o Centro de Inovação. Né? Ele está lá aberto, nós estamos abertos lá no horário comercial, mas se quiser fazer uma visita à noite, nós temos lá um projeto de visita guiada em que a gente recebe lá as pessoas e mostra exatamente o que é esse projeto, o que acontece lá dentro, né, e de que forma eles podem conectar lá. Então, vá lá a hora que vocês quiserem, pode ir lá nos visitar e entender o que acontece lá. Assim, a gente não pode ter a solução pronta lá, mas a gente certamente vai conectar qualquer necessidade que chegue lá com a solução para os problemas, né? E assim, só para finalizar, se me permite mais 2 minutos, fica à vontade, falar um pouquinho da nossa expansão do centro, que a gente acabou não fica à vontade, não tem problema. Né? Então, nós vamos agora para esses outros municípios do Vale Europeu e com uma preocupação muito grande. O que a gente quer, na verdade, é ativar o ecossistema lá local e se não tiver, nós temos que criar esse ecossistema lá, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos um projeto de nomear embaixadores nesses municípios. Nos 11 da região. 11. Por quê? Porque a gente não quer simplesmente ir lá fazer o projeto e sair. Nós temos que desenvolver lá uma massa crítica de pessoas que pensem isso para o seu município e ninguém melhor que os moradores do próprio município. Justo. Né? Então lá está nomeando pelo menos 4 embaixadores, uma de cada hélice de novo, uma de setor público, uma de privado, assim por diante.
para que eles comecem a desenvolver isso, e a gente vai, com nossa expertise já, depois dessa caminhada de 2 anos e meio aí, levar para eles as soluções, né, assim, que foram implementadas em Blumenau e que pode ser para eles uma solução. Então, com massa crítica de lá. E por que a gente chama atenção nisso, né? Vocês conhecem bem a história da primeira universidade do interior de Santa Catarina, que foi a FURB. Sim. O que aconteceu quando instalou a FURB aqui? Todas aquelas pessoas que queriam desenvolver nos municípios do entorno, o que vinham era estudar em Blumenau, certo? E aí o que acontecia? Passavam aqui 4, 5, 6 anos, termina seu curso, a probabilidade dele se instalar em Blumenau era muito grande, né? Então o que a gente estava fazendo? A gente estava tirando aquelas pessoas que queriam se desenvolver, né, intelectualmente, assim por diante, estávamos tirando do município do entorno, empobrecendo intelectualmente, eventualmente, esses municípios e trazendo para Blumenau, né? Então nós temos que inverter isso, nós temos que fazer com que lá em cada município se trabalhe isso, crie uma massa crítica lá e a gente vai ter uma rede cada vez mais robusta, né? Então esses são os nossos projetos. Muito bacana. E fica a dica para você que está buscando inovação, então, encontrar o Centro de Inovação e buscar os agentes lá do ecossistema para poder Exatamente. se desenvolver, né, professor? Nosso prédio fica lá junto ao Campus 2 da FURB, na Rua São Paulo 3366. Qualquer dúvida que vocês queiram, entra no site do Instituto Gênio, é institutogênio.org.br. Vai estar na descrição também. Tem todas as informações lá. Obrigadão, professor. Obrigado por ter vindo aqui, né? Uma honra conversar com o senhor. Você que nos acompanha até aqui, claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Com certeza vale a pena você entender um pouco mais sobre essa rede de centros de inovação do Estado e principalmente sobre a região de Blumenau, né, o centro de inovação que atende aqui os municípios da Associação do Vale Europeu. Você que está nas plataformas de streaming também deixe seu like e, claro, no empreendesc.com.br, muito conteúdo sobre empreendedorismo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Valeu!